A Irlanda é um país lindo e cheio de oportunidades para imigrantes, mas ainda assim você pode odiá-la somente alguns meses depois de ter se mudado para cá. No vídeo dessa semana eu vou tocar num assunto pouco abordado quando a gente fala de morar no exterior e o que você pode fazer para evitar o famoso choque cultural. Quando a gente está no nosso país de origem, as nossas atitudes, a forma como a gente pensa, o modelo que a gente enxerga o mundo, com certeza é moldado pelo formato cultural do país que a gente vem. Não é surpresa para ninguém que cada país tem uma cultura diferente e a depender da sua extensão territorial, os traços culturais de região para região dentro do próprio país podem variar bastante. E eu sei que isso tudo que eu estou falando aqui soa muito natural até o momento que a gente decide sair da nossa zona de conforto e viver numa outra cultura, se mudar para um outro país. Se você já acompanha o canal, você sabe que eu moro aqui na Irlanda há mais de 3 anos. O que eu vou explicar por aqui, a maioria vai se aplicar para qualquer país que você fosse mudar, mas eu vou aproveitar que a gente está trocando essa ideia e vou trazer algumas possibilidades de choque cultural que você pode experienciar por aqui. A primeira etapa desse processo de então ter o choque cultural é você não ter choque cultural. É isso mesmo. Você acabou de chegar aqui na Irlanda, não conhece nada sobre o país, não conhece nada sobre os irlandeses. Na realidade, você não vai conseguir nem ir na esquina sem olhar um mapa ou contar com a ajuda de alguém que já mora aqui há um tempo. Então, nessa etapa, que vai acontecer pelos primeiros dias e semanas, você não vai ter nem bagagem o suficiente para poder fazer um comparativo com o modelo cultural que a gente está acostumado no Brasil. Se você souber o mínimo sobre a cultura da Irlanda, ainda assim vão ser geralmente questões mais gerais, mais superficiais sobre a cultura, como eles gostam de ir pra pub, tem o St. Patrick's. Então é tipo como um gringo que fala que é louco para se mudar pro Brasil porque ele ama carnaval, futebol e praia. A gente sabe que isso é extremamente raso. Existem dezenas de outros fatores muito mais importantes que vão influenciar a visão que esse gringo que eu estou trazendo aqui como um exemplo vai ter do Brasil, assim como nós que viemos morar aqui na Irlanda vamos ter sobre o país. Esse curto período de tempo passa e aos poucos você vai já se acostumando ao modelo de comportamento das pessoas, ao modelo de funcionamento da cidade, como que o irlandês se comporta, como que ele lida com as situações do dia a dia, e então você passa a entrar na segunda fase desse processo que ainda antecipa o processo de choque cultural. Essa fase é a fase da lua de mel. Tudo é muito diferente do que você sempre esteve acostumado a viver. O comportamento das pessoas é diferente, a aparência física delas é diferente. Você vai estar exposto a um mundo completamente oposto do que você estava acostumado a viver. E você vai se vislumbrar com isso e vai pensar, cara, ter saído do Brasil foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Com certeza, essa foi a melhor coisa que você fez na sua vida até você chegar na terceira etapa desse processo, que aí você sim vai experimentar o choque cultural. A terceira etapa desse processo é a frustração. Tudo que um dia já foi novidade, agora simplesmente é parte da sua rotina. Você já passa a entender com mais profundidade como que a sociedade funciona, como que as coisas são por aqui, e é inevitável. Você vai concordar com algumas coisas, mas vai discordar de algumas coisas, e essas coisas que você discordar, você vai comparar com o modelo que é no Brasil, como que as coisas funcionam no Brasil e como que você acha que deveriam ser por aqui. Para trazer alguns exemplos, essas questões que você pode discordar podem estar relacionadas à visão de mundo, ambições pessoais e ambições de carreira, ética no ambiente de trabalho, o modelo como funciona o trabalho aqui na Irlanda, o modelo como os irlandeses criam os seus filhos e por aí vai. Você ainda vai aprender coisas que podem te deixar extremamente frustrado e com raiva do sistema, como uma faculdade para um cidadão não europeu custar o dobro ou mais do que o dobro do que o preço de uma faculdade para um cidadão europeu. Dependendo do país aqui na Europa, você pode pagar até 5 vezes mais pelo mesmo curso só porque você nasceu em um outro lugar. Isso pode levar a um turbilhão de emoções negativas em relação ao país, como infelicidade de estar aqui, raiva da população local, raiva do governo. Eu não estou exagerando. Eu já senti isso. Eu conheço brasileiros que já sentiram isso ou que ainda sentem isso, e
Isso é basicamente um reflexo do choque cultural que todo mundo está suscetível a sofrer um dia. Mas sabe qual é a melhor coisa que você pode fazer? Tentar sair o mais rápido possível da etapa de frustração e ir logo para a próxima, que é a de adaptação. O período de frustração não vai te trazer nada de positivo e ele ainda pode ser responsável por você desistir do seu sonho de morar aqui na Irlanda. Seria muita inocência a gente achar que uma nação inteira vai se importar com o modo como a gente enxerga os hábitos deles. O hábito de um país pode demorar décadas, séculos para serem mudados. E se duvidar, não vai mudar nunca. Então por que não se adaptar a eles? Ok, mas como então se adaptar? Aqui vão algumas dicas que me ajudaram e eu acredito que pode te ajudar também. A primeira delas é, se o seu inglês ainda está meia boca, foque 100% em melhorar o seu inglês. Porque muitas das frustrações das pessoas vêm de não estarem entendendo o que está acontecendo ao seu redor, não conseguirem se comunicar de uma maneira efetiva. E quando você não entende o que está acontecendo e você não se comunica do jeito como você quer se comunicar, você acaba não sendo você. Você acaba se adaptando o vocabulário que você tem para você então entregar a mensagem e você simplesmente sente que você não é aquela pessoa. De novo, na nossa língua materna, pode parecer ser muito natural, porque é natural na realidade, porque a gente simplesmente está falando, mas a gente tem o nosso modo de falar, a gente tem as nossas gírias, a gente tem o ritmo que a gente fala, e quando a gente não consegue empregar isso numa outra língua, a gente de fato muda. Então, foca no seu inglês, coloca dedicação, coloca vontade, porque tem que ser uma prioridade. Faça amizade com locais. Quando você faz amizade com um irlandês, você se sente mais parte da comunidade e, de uma forma até que indireta, você pode, através deles, entender mais ou menos como as coisas funcionam por aqui, porque eles se comportam da maneira como eles se comportam, sem contar que a probabilidade de um irlandês deixar a Irlanda para morar num outro país é muito menor do que de um imigrante voltar para o seu país de origem ou decidir escolher morar em outro país. Então, às vezes acontece muito isso. A gente faz amizade com o brasileiro, aí o visto expira, o brasileiro vai embora. Faça amizade com locais. Essas amizades podem durar anos e você pode cada vez mais criar um laço como laços que você tinha com seus amigos de infância no Brasil. Então você vai se sentindo cada vez mais confortável no país. Outra coisa que eu acredito que funciona extremamente bem é foque em você. Foque na sua felicidade e como você pode controlar as suas emoções, ao invés de focar em como você acha que as coisas deveriam ser, em o que o governo está fazendo, o que está deixando de fazer, o que a polícia está fazendo, está deixando de fazer. Foque em você, foca na sua felicidade, foca no seu projeto. Aquilo que você pode controlar, que você pode mudar, ótimo. Você tem controle sobre aquilo, você consegue mudar. Agora, o que você não consegue controlar, simplesmente esquece, vive a sua vida. Uma vez que você atingiu a etapa de adaptação, os problemas que foram sendo criados na etapa de frustração começam a ter solução e a partir daí as coisas começam a melhorar e você já se encaminha para a última etapa desse processo, que é a etapa de aceitação. É assim que a sociedade irlandesa funciona. E por mais que existam algumas coisas que você não goste, o que é completamente normal, não há nada que a gente possa fazer a respeito. O mais importante é você não criar uma animosidade entre o que você está sentindo, o país e as pessoas que vivem nele, simplesmente pelo fato da cultura deles ser diferente da nossa cultura. Eu sei que tem alguns brasileiros que já moram aqui na Irlanda e estão acompanhando o canal, então eu queria fazer um convite a você, brasileiro que já mora aqui na Irlanda, a colocar aqui embaixo nos comentários se tudo isso que eu estou falando faz sentido para você e se faz, em qual etapa você está desse processo. E para quem não está aqui, espero que esse conteúdo tenha agregado valor e que essas dicas sejam úteis quando você chegar aqui para sair logo dessa fase de frustração, porque infelizmente é algo que vai acontecer. É isso que eu queria falar por hoje. Eu vou deixar esses 2 vídeos relacionados para você assistir na sequência e quinta-feira que vem a gente está de volta com conteúdo novo. Um abraço!